Muito bem, meus amigos. Aqui eu estou mostrando para vocês aqui o livro de Mateus, capítulo 5, né? Nós estamos fazendo uma breve leitura aqui sobre o livro de Mateus, capítulo 5. No capítulo 5 diz: E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra, né? Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados de filhos de Deus, né? Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurado sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Então, você veja a importância da leitura aí do livro de Mateus, capítulo 5, né? Sobre os sermões aqui das bem-aventuranças, né? Por exemplo, aqui mais adiante aqui, eu comentei sobre vocês aqui, aqui no capítulo 6, né? Capítulo 6, sobre os cuidados e as inquietações, né? Os cuidados e as inquietações. Você vê a importância de você ter conhecimento da palavra, né? No capítulo Mateus, capítulo 6, versículo 25 diz: Por isso vós não andeis ansiosos quanto à vossa vida, o que haveis de comer, o que haveis de beber, nem quanto o vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? Então, essa palavra ela vai exatamente aí ao encontro das pessoas que sofrem com ansiedade, com depressão, né, com angústia, né? Então, veja a importância de você ter o conhecimento aí dessa palavra, né? Aqui, ó, a Bíblia Sagrada, Mateus, capítulo 5, no versículo 6, né? Aí você diz assim, mas irmão, mais evangelista, que Bíblia que você indica? Por exemplo, eu indico, pessoal, fazer a leitura dessa Bíblia aqui, ó. Eu faço a leitura, ela está um pouco meio rasurada, porque já está de bastante uso, né? Mas é a Bíblia Sagrada aqui, com as anotações de fé do bispo Edir Macedo, né? Ela está um pouco, a capa está um pouco já usada, porque eu já fiz bastante leitura, né? Então, o livro bom é aquele livro que ele está um pouco rasurado, porque quer dizer que a pessoa fez a leitura, né? Então, por exemplo, essa Bíblia aqui. A Bíblia Sagrada, com as anotações de fé do bispo Edir Macedo. Ela, por exemplo, ela tem a parte do capítulo, por exemplo, do capítulo aqui, a parte de cima, e tem a parte da explicação, né? Do comentário do bispo aqui embaixo, né? Essa parte de baixo aqui, ó. A parte do comentário, né? Porque muitas vezes, pessoal, você faz a leitura da Bíblia e você lê a parte de cima e você não entende você não entende o conteúdo e aí fica sem entender a parte de baixo, né? Por exemplo, assim, falando mais sobre a Bíblia Sagrada, por exemplo, nós, hoje em dia, por exemplo, as pessoas não entendem que a Bíblia Sagrada, na verdade, a Bíblia ela é um livro mais atual do que o jornal que vai sair amanhã, né? Ela é mais atual do que o jornal da manhã. Por exemplo, a Bíblia Sagrada, você sabia que a Bíblia Sagrada ela já falava sobre a internet há 2000 anos atrás? Há 2020 anos atrás, ela já falava sobre a internet. Eu vou provar para você isso aqui agora. Por exemplo, você abre a Bíblia aqui no livro do Apocalipse. O que é o livro do Apocalipse, pessoal? O livro do Apocalipse é o livro da revelação, né? A revelação do Senhor Jesus Cristo ao apóstolo João, que estava preso na ilha de Patmos, né? E ele revelou acontecimentos futuros. São coisas que vão acontecer ainda. Então, nós vamos ver aqui, ó. A Bíblia, no livro do Apocalipse, aconselho você fazer a leitura do livro do Apocalipse, né? Por exemplo, aqui no livro do Apocalipse, no capítulo 13, fala sobre um personagem que é chamado a Besta, né? Quem é a Besta? A Besta é, na verdade, o anticristo, né? Um líder político mundial que vai dominar o cenário mundial, né? Todas as nações se curvarão a ele
e esse ser é um ser sinistro, ele vem diretamente do inferno, né? A serviço de Satanás, e todas as nações da terra se curvarão a ele, né? Por exemplo, falando sobre eu falei que vou provar para você que a Bíblia já falava sobre a internet, né? No livro do Apocalipse aqui, no capítulo... Deixa eu procurar aqui para você. Sobre onde fala das duas testemunhas, né? As duas testemunhas que são servos de Deus que vão ser enviados durante o reinado do anticristo, né? Para combater exatamente o anticristo, né? Pregando a palavra de Deus para aquelas pessoas que ainda estiverem na terra e crerem, elas se arrependerem, né? As duas testemunhas, exatamente aqui no livro do Apocalipse, capítulo 11, né? Aqui, ó. E darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco, né? Elas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus da terra. E se alguém lhe fizer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhe quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Estes têm poder para fechar o céu, que não chova os dias da sua profecia. Aqui onde fala... Aqui a parte onde ela prevê, a Bíblia claramente prevê sobre a internet, né? E ouviram... Aqui. E os que habitam sobre a terra, no versículo 10, diz o seguinte. E os que habitam sobre a terra... Aqui, ó. E quando acabar o seu testemunho, no versículo 7, né? Quando acabar o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra e os vencerá, e os matará. E já serão os seus corpos mortos na praça da grande cidade, que espiritualmente chama Sodoma e Egito, onde o Senhor também foi crucificado, né? Ou seja, Jerusalém, né? E homens de vários povos, tribos e línguas e nações verão seus corpos mortos por 3 dias. E homens de vários povos, tribos e línguas e nações verão seus corpos mortos por 3 dias e meio, e não permitirão que os seus corpos mortos sejam postos em sepulcro. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles e se alegrarão, e mandarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de Deus vindo, um espírito de vida vindo de Deus entrou neles, e puseram sobre os seus pés, e caiu grande temor sobre os que os viram. E ouviram uma grande voz do céu que dizia: subi para cá. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos o viram. Naquela mesma hora houve um grande terremoto, que era a 10ª parte da cidade. E no terremoto foram mortos 7.000 homens, e demais ficaram muito atemorizados, deram glória ao Deus dos céus. Ou seja, claramente aqui ele está falando que todos os que habitam na terra se regozijarão, farão festa, né, sobre a morte aí das 2 testemunhas, né? Quer dizer, claramente aqui está falando uma transmissão ao vivo que seria feito pela internet, né? O apóstolo João teve essa visão, como simultaneamente toda a terra vai ver um acontecimento. Com certeza uma transmissão ao vivo pela internet. Aqui o profeta está falando claramente aqui sobre a rede mundial de computadores, né? Transmissões só é possível você simultaneamente em todo mundo você fazer uma transmissão e as pessoas lhe assistirem de todo mundo, como é o caso aqui dessa palavra que diz que todos os povos, todas as línguas e nações aí verão as 2 testemunhas mortas, no caso em Jerusalém, né? Claramente uma transmissão pela internet aqui, a Bíblia Sagrada está falando sobre a internet já, né? Profetizando há mais de 2.000 anos atrás o surgimento aí da rede mundial de computadores, né? Então, para você ver que a Bíblia Sagrada é um livro mais atual aí do que o jornal que vai sair amanhã, né? Na verdade, porque ela já está prevendo acontecimentos muito mais além do nosso tempo, né? Muito além dos nossos dias, do nosso tempo, né? Então, pessoal, para você ver a importância desse livro, né? A importância da leitura desse livro, né? A importância da leitura desse livro aqui, que é a palavra de Deus, né? Aconselho você fazer, por exemplo, igual eu estou fazendo, né? Estou fazendo aqui um projeto aqui de leitura do Novo Testamento, né? Por exemplo,
eu estou iniciando aqui, eu já estou aqui no livro de... Tem o meu projeto aqui, é um propósito de leitura, né? O propósito está escrito da leitura da Bíblia Sagrada, né? Estou seguindo esse propósito aqui, mas também, paralelamente, estou fazendo aqui o meu projeto de leitura da Bíblia Sagrada, né? Já estou aqui no livro de Mateus, no capítulo 12, né? No capítulo 12, e até o final de ano eu quero completar aí fazer a leitura do Novo Testamento, né? Aconselho você a fazer a leitura do Novo Testamento aí, fazer a leitura aí da palavra de Deus através aí do Novo Testamento, tá certo? Vou completar seguindo o próximo vídeo aqui para não ficar muito grande, tá bom? Que Deus abençoe a todos aí.